Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na semana passada foi divulgado um estudo pela Fundação Getúlio Vargas apontando que no Brasil quase um terço das pessoas tem menos de meio salário mínimo para passar o mês. Esse estudo, inclusive, aponta que a pobreza nunca esteve tão em alta no Brasil quanto em 2021, desde o começo da série histórica em 2012. Segundo essa pesquisa, Fausto, o número de pessoas com renda domiciliar per capita até R$ 497 mensais atingiu 62.900.000 brasileiros no ano passado, cerca de 29,6% da população total do país. É mais um dado entre tantos que a gente tem conversado aqui no espaço do DIEESE, Fausto, que apontam para a piora da situação econômica e social do Brasil? Sem dúvida, né, Glauco? A gente vem assistindo dois fenômenos acontecendo junto ao mercado de trabalho. De um lado, você tem o aumento da informalidade, cada vez mais trabalhadores estão deixando os postos de trabalho formais, com direitos, com salários, e caminhando nesse mundo aí da informalidade, em que basicamente a insegurança é algo bastante determinante. E de outro, você tem um rebaixamento da renda, né? Ou seja, a renda vem mês a mês, cada vez se deteriorando. E aí essa deterioração acontece tanto pela inflação, que corrói o salário das pessoas, a renda das pessoas, quanto por outro lado, o que a gente vem assistindo também é uma crise econômica já que se alastra há bastante tempo e que essa falta de dinamismo econômico evita, que impede que você amplie as questões de renda e a ausência absoluta de nenhum programa mais efetivo para você lidar com a questão da renda. A questão da renda no Brasil é a questão fundamental, né? Quando você tem aí quase um terço da população, nós estamos dizendo aí alguma coisa próximo, acima de 60 milhões de pessoas estão nessa faixa de até um pouco mais de R$ 400, quando a gente tem uma população brasileira, quase a metade da sua população hoje ganha alguma coisa perto em torno de R$ 1.500, 54% não chega a R$ 1.500, a gente vai entendendo um pouco o que nós chamamos de problema de distribuição de renda no Brasil. Vamos lembrar que a cesta básica no país custa em torno de R$ 700 a R$ 800. Então, quando a gente olha para este perfil, a gente vai vendo qual que é o dilema. Uma boa parte da população sequer consegue ter renda para meia cesta básica. E aí os dados também vão mostrando os nossos dilemas, né? As questões regionais são bastante importantes, diferente, a maior parte dessa renda muito baixa se concentra nas periferias, se concentra nas regiões mais pobres do país, se concentra em alguns estados com uma taxa muito maior, inclusive, do que essa taxa de um terço. Vamos lembrar que estamos falando de uma média, né? Então, ou seja, a questão da pobreza é uma questão que vem se acentuando, é algo que precisa ser discutido e que para a gente poder lidar com ela, nós vamos precisar de políticas ativas tanto do ponto de vista do mercado de trabalho, como é que você fortalece o mercado de trabalho, como é que você formaliza o mercado de trabalho, quanto, por outro lado, como é que nós vamos lidar com as questões propriamente ditas de distribuição de renda, seja por meio de apoio direto, por meio das bolsas, né, etc., propriamente dito, por meio de políticas de valorização do salário mínimo, algo que, por exemplo, esse governo simplesmente abandonou, e questões que, de alguma forma, dinamize regionalmente e, em especial, né, leve o desenvolvimento econômico para as periferias. Agora, um outro dado divulgado na semana passada, este pelo IBGE, Fausto, mostrou que a taxa média de desemprego ficou em 9,8% no trimestre encerrado em maio. Ele estava em 11,2% no período imediatamente anterior. É um recuo bastante grande, né? Se a gente for considerar 14,7% há um ano, só que assim, é explicado justamente por esses dois fatores que você mencionou, Fausto, quer dizer, o rebaixamento salarial e também a precarização. Os novos postos de trabalho que estão sendo gerados são piores do que aqueles que existiam antes da crise econômica e social aqui do Brasil, Fausto? Sim, acho que esse é um dado bastante significativo, Glauco. A gente tem um processo hoje de deterioração do mercado de trabalho,
em que as vagas que são destruídas normalmente são vagas formais, são vagas que detêm uma renda maior, que detêm uma capacidade, inclusive, de alavancagem, né, enfim, econômica, de avançar aí, minimamente no consumo, na possibilidade de aquisição do crédito, de reconstrução aí da nossa economia, sendo substituída por uma mão de obra informal. Quando a gente olha, por exemplo, setores que estão crescendo muito, que é o setor de serviço e o setor de comércio, quando você vai a fundo nesse dado, você vai ver que, na verdade, acontece um fenômeno muito interessante e muito preocupante, né? Você cria muito emprego, então no setor de serviço e comércio você criou mais de 4 milhões de postos de trabalho nos últimos 10 anos, mas por outro lado você perdeu postos formais, quase 500 mil de postos formais foram destruídos no setor de comércio e serviço. Ou seja, o que você está assistindo? Você está assistindo que aquele emprego de carteira assinada está sendo substituído pelo sujeito que vai fazer algum bico, que vai vender alguma coisa, que de alguma forma trabalhar no aplicativo, ou trabalhar com entrega, e que vai caminhando nessa economia muito informal. Qual que é o problema da economia informal? Um problema de direito. Vamos lembrar que depois da reforma trabalhista, você tem que ter pelo menos 20 anos mínimos de contribuição para lá na frente poder se aposentar. Essas pessoas muito provavelmente não conseguirão atingir esse mínimo de aposentadoria, o que deve causar um problema estrutural lá na frente, em especial de empobrecimento da velhice. De outro lado, você tem também um problema ali de lógica de reprodução do próprio sistema. Um sistema financeiro vai dar crédito, e na hora da concessão do crédito, pessoas que não conseguem comprovar sequer a sua renda dificilmente acessam o mercado de crédito. Então, quando a gente fala de informalidade, a gente não está falando só, né, de uma questão momentânea, uma questão que está se colocando para nós enquanto realidade, né? A gente está falando também de um futuro que começa a ser bastante atingido por essa informalização do mercado, de um lado, e de outro você vai vendo uma própria economia que vai tendo que se adaptar a um quantitativo de trabalhadores informais cada vez maior. E no meio de tudo isso, a renda, né? A renda é, sem dúvida, um dos grandes dilemas e uma das grandes questões em disputa para o próximo período. A concentração de renda vem aumentando no nosso país, de um lado, você tem cada vez mais pequenos grupos recebendo, boa parte do que se produz no nosso país fica concentrado na mão de um pequeno grupo, e a grande maioria vai se ampliando neste mundo da pobreza, nesse mundo da renda muito baixa, em que uma parte bastante grande, como a gente viu agora nessa nossa conversa, sequer atinge os R$ 500. Com tudo isso, você ainda tem uma carestia, né? Você ainda tem uma alta dos preços generalizada, que também diminui o poder de compra das pessoas, ou seja, ou a gente inverte essa trajetória de crescimento, ou a gente vai continuar construindo um país cada vez mais pobre, né? Então, de certo modo, esse é um dos grandes dilemas. Os empregos gerados são empregos gerados em setores pouco dinâmicos, em setores bastante informais, e que, de alguma forma, são incapazes de impulsionar um crescimento econômico mais autônomo, que dê condições para que a gente dê um avanço na nossa realidade econômica e social. Agora, Fausto, essa questão previdenciária que você aborda é muito importante, né? Porque os salários rebaixados eles já diminuem por si só a arrecadação da Previdência Social. Agora, os informais, eles sequer contribuem para a Previdência. Então, isso acaba criando não só uma redução muito grande no caixa da Previdência, mas daqui a pouco a gente vai ter pressão de novo por mais reformas como a que a gente teve, que dificultam na prática o acesso das pessoas à aposentadoria. E pior ainda, vamos criar uma legião de pessoas que não vão conseguir emprego, não vão conseguir se aposentar, estarão praticamente destituídas de direitos num futuro próximo, Fausto? Já estão destituídos de direito agora, né, Glauco? Quer dizer, a informalidade impede que eles acessem direitos muito básicos, né, que são os direitos seus direitos previdenciários. Nós estamos falando dos auxílios, os auxílios doenças, os auxílios acidentes, os auxílios maternidades, de um lado, e lá na frente a própria aposentadoria. Vamos lembrar que a aposentadoria ela se coloca como um recurso que o sujeito recebe do Estado quando ele perde a sua capacidade laboral, ou seja, ele perde a sua capacidade de trabalho. Eu acho que esse é um indicativo bastante importante. Nós precisamos ampliar, inclusive no Brasil, um debate muito sério, e conforme vai se ampliando a informalidade, vai ficando mais complicado ainda e mais importante o debate,
que, na verdade, alguns direitos precisam ser direitos universais. Tal qual a saúde, a educação, a gente tem um direito universal, nós precisamos construir mecanismos para que os direitos previdenciários passem a ser direitos universais. Um conjunto de direitos dos trabalhadores, né, ou seja, direitos trabalhistas, precisam se constituir enquanto direitos universais. Ou seja, independente da forma de contratação que você tenha, você tem que ter direito a férias, você tem que ter direito a trabalhar 8 horas por dia, você tem que ter alguns direitos elementares de quem trabalha. Não é possível a gente simplesmente jogar aos leões uma boa parcela, quase metade da população brasileira, que fica alijada de direitos sociais mínimos de um lado e direitos futuros, né, direitos previdenciários lá na frente. Esse debate é um debate que precisa ser enfrentado no Brasil. Nós temos hoje um debate bastante avançado, nós criamos mecanismos bastante importantes para lidar com a questão, em especial, da criança, do jovem, mas nós precisamos avançar também para os direitos da terceira idade, né, os direitos dos idosos em geral, porque a gente está marcado, né, nós temos um encontro com esse grande problema no Brasil a partir da reforma previdenciária de 19. Toda essa discussão de que o grande problema do Brasil é o déficit público, ele acabou levando a gente construir um modelo previdenciário que lá na frente ele vai deixar muita gente fora do sistema previdenciário e nós vamos assistir uma transferência da pobreza, em especial que hoje os aposentados são uma figura importante das políticas públicas, quando a gente pensa a distribuição de renda, a radicalização da fome, a radicalização da pobreza, a gente vai ver o inverso disso. A gente vai ver uma população idosa cada vez mais pobre, cada vez mais empobrecida e adentrando esse mapa da fome também. Então, quando a gente fala em políticas ativas, de alguma forma, Glauco, nós precisamos romper com alguns paradigmas. Um deles é esse de que o direito previdenciário é um direito contributivo, né? O direito previdenciário precisa ser transformado no direito universal para que a gente olhe o futuro do país, que é um país que envelhece, e ainda bem que envelhece, né? Como os países mais desenvolvidos envelheceram mais, mas que de alguma forma precisa lidar com essa questão da sua pobreza. Qual que é o grande problema que a gente vive hoje? A gente está assistindo, na verdade, o inverso dessa discussão. Na verdade, toda a discussão que está colocada hoje para este governo é uma discussão dos sem direitos, né? Essa discussão de que o trabalhador precisa escolher entre estar empregado ou estar desempregado. O problema é que esta escolha, esta opção que está colocada hoje para o mercado de trabalho a partir das escolhas deste governo, elas, de certo modo, elas vão colocando o Brasil numa trajetória bastante complicada, tanto do ponto de vista do seu crescimento econômico e principalmente do seu desenvolvimento social. Eu insisto, né, a informalidade não é boa. Ela não é boa nem para aqueles que estão na informalidade, claro, porque são desprovidos de direitos sociais básicos, de um lado, e de outro, também não é boa para a economia, porque a informalidade perde uma característica bastante importante quando a gente pensa no futuro e nas previsões. Perde previsibilidade, né? Perde capacidade do sujeito, de certo modo, acessar, inclusive, mercado, né? Acessar produtos aí vinculados ao mercado. Então, de alguma forma, a gente precisa rever o modelo de crescimento, o modelo de relação de trabalho no Brasil, e de alguma forma a gente precisa de gerar emprego, como começou a ser gerado nesse pós-pandemia, mas gerar emprego de qualidade, gerar emprego formal, gerar emprego que de alguma forma garanta esta nova repactuação do mundo do trabalho. Não é o projeto que está aí, não é a proposta que está colocada, em que, na verdade, se acredita que quanto menos direitos, você teria mais empregos. A gente está assistindo o oposto, né? A gente está vendo que a redução dos direitos lá na reforma trabalhista de 17 não criou mais empregos formais. Na verdade, tem jogado a economia nesse mar aí da informalidade. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Uma ótima semana. Bom dia a todos novamente, Glauco. Boa semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.